E aí, turminha, tranquilo? Tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade no nosso conteúdo de matemática? Entramos agora em números racionais, ou simplesmente frações, né? Tudo bem? Vamos lá então? É um conteúdo que vocês já viram em séries anteriores, mas a gente vai dar uma relembrada agora também, tá? Porque ele é conteúdo da sua série também agora, ok? E vai ser daqui para frente, tá? Sempre vocês vão estudar números racionais ou frações. Bacana? Então olha só, observe essa figura aqui, ó. Eu tenho essa figura aqui, ó. Observe que ela foi dividida em 8 partes iguais. Observe também que 5 partes delas aqui, ó, foram pintadas. Se eu quero representar isso aqui na forma de fração, eu tenho que fazer do seguinte modo. Primeiro, lógico, colocar o traço da fração, né? O traço da fração. O número que fica aqui embaixo, ó, é chamado do traço da fração, é chamado de denominador. O denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Nesse caso aqui dessa figura, ó, o todo ele foi dividido em 8 partes iguais. Então coloco 8 aqui embaixo no denominador. Aqui em cima é chamado de numerador. Então o número que fica em cima do traço da fração é chamado de numerador. O numerador indica quantas partes foram consideradas, nesse caso aqui foram pintadas do todo. Então do todo aqui, ó, foram pintadas ou foram tomadas 5. Então a fração é 5 oitavos. E leio dessa forma, tá? 5 oitavos. Sempre que o denominador for 2, eu leio meio. No caso que fosse 5 meios, né? Se fosse 2. Se fosse 3, seria terço. Se fosse 4, seria quarto o denominador. Se fosse 5, eu falaria quinto. Se fosse 6, eu falaria sexto. Se fosse 7, eu falaria sétimo. É 8 ali, né? Eu falei oitavo. Se fosse 9, eu falaria nono. Se fosse 10, eu falaria décimo, né? Décimo, 5 décimos. Se fosse 11, aí eu falaria 5 onzeavos. Se fosse 12, 5 dozeavos. Se fosse 13, trezeavos e assim por diante. Até chegar no 100, denominador 100. Quando o denominador é 100, eu falo que é centésimo, tá? E quando o denominador for 1000, eu falo milésimo, ok? Então a leitura das frações, cujos denominadores forem esses números, eu leio dessa forma, tá? Então para ler uma fração, primeiro eu falo o numerador, depois o denominador, ok? Então nesse caso aqui, ó, da figura, 5 oitavos. 5 oitavos. Bacana? Tudo bem? Lembrando que o denominador indica a quantidade que o todo foi dividido em partes iguais, tá? E o numerador indica a quantidade que foi tomada, que foi, nesse caso que está aqui da figura, pintada. Bacana? Tudo bem aí? Tranquilo? Olha só aqui, ó, outro exemplo. Se eu desenhar um círculo aqui, ó, né, ó, e eu vou dividir esse círculo aqui, ó, em 4 partes. 4 partes iguais. E se eu vou pegar só uma parte aqui, ó, e pintar, isso quer dizer o quê? Que fração que representa essa figura? Ó, coloca o traço da fração, o número que fica no denominador representa o todo, então é 4 partes que a figura foi, né, dividida, e o número que fica aqui em cima, chamado de numerador, é quantas partes foram tomadas, foram pintadas aí. No caso, 1/4. Bacana? Tudo bem? Facinho, né? Continuando então. Então aqui, turma, ó, agora a gente vai ver os tipos de frações, né? Tipos de frações. Existem 3 tipos de frações. A primeira aqui, ó, é a fração própria. Eu falo que uma fração é chamada de própria quando o numerador ele é menor que o denominador, menor. Então exemplos aqui, ó, 2 terços,
4/7, 1/8. Então, quando isso acontece, quando o numerador ele é menor que o denominador, ele é chamado de fração própria, tá? Própria. Agora, a fração imprópria é o contrário, né? Ó, na fração imprópria, o numerador ele é maior ou igual ao denominador, tá? Maior ou igual. Exemplos aqui, ó: 5/4, 7/3, 8/8. Tá vendo aqui, ó? 8/8. O numerador ele é igual ao denominador. Nesses dois casos aqui, ó, os numeradores eles são maiores que o denominador. Então, uma fração, para ela ser imprópria, o numerador tem que ser maior ou igual ao denominador, ok? E a última aqui, ó, é a fração aparente. A fração aparente, o numerador, ele é um múltiplo do denominador. Então, olha só, se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, vai ser uma divisão exata. Então, presta atenção nos exemplos aqui, ó. 3/3. Se eu pegar o 3 e dividir por 3, vai dar uma divisão exata, né? Posso simplificar a fração aí. 6/2. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar 3. É uma divisão exata, né? 9/1. 9/1. Se eu pegar o 9 e dividir por 1, vai dar 9. Ou 0/5. Se eu pegar o 0 e dividir por 5 aqui, ó, vai dar 0. Lembrando que em uma fração, o denominador nunca pode ser 0, tá? Então não vai existir uma fração desse tipo aqui, ó. 6/0. Isso aqui não existe, tá? Vai existir 0/6. Nunca aqui, ó, o denominador ele pode ser 0. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando então. Então vamos lá, turma. Agora a gente vai estudar números mistos, né? O número misto, ele é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária, ok? Então, olha só, para eu poder calcular, poder transformar uma fração em um número misto, essa fração ela tem que ser uma fração imprópria, não aparente. Imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, e não aparente, porque o denominador não é o múltiplo do denominador, ok? Então, olha só esse exemplo que eu coloquei no quadro para vocês aqui, ó, 7/4. Isso aqui é uma fração imprópria, né? Porque o numerador ele é maior que o denominador. E é aparente porque o 7 não é, e não é aparente, desculpa, porque o 7 não é um divisor de 4, né? Mas como que eu vou transformar então esse número em um número misto? É fácil, ó. É só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então fica assim, ó. Eu peguei o 7, dividi por 4, deu 1 e sobrou 3, tá? Então aqui, ó, o divisor, ele é o denominador dessa fração. Denominador. O resto, ele é o numerador. E a resposta aqui, ó, o resultado é a parte inteira. Então como que eu vou escrever isso aqui lá, ó? A parte inteira, 1. Coloco o traço da fração, né, ó. No numerador eu coloco o resto, 3, e no denominador eu coloco o divisor aqui, né, ó, 4. Então eu leio dessa forma: 1 inteiro e 3/4. 1 inteiro e 3/4, ok? Agora, se eu quero fazer ao contrário, se eu quero pegar um número misto, como está aqui, ó, 1 inteiro e 3/4, e transformar em uma fração, é só fazer isso aqui, ó. Multiplicar a parte inteira pelo denominador. Então fica 1 vezes 4 dá 4. Aí eu vou somar com o numerador. Então 1 vezes 4 dá 4. 4 mais 3 dá 7. E vou simplesmente repetir o denominador. Tá vendo, ó? Eu fiz ao contrário agora, né? Então ficou 7/4. 1 inteiro, 3/4 é igual a 7/4. Bacana? Então eu fiz aí, transformar uma fração imprópria em uma fração mista e transformar a fração mista em uma fração imprópria. Bacana? Então o número misto
ele é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. Bacana? Falou! E a próxima ainda continua, aguarde aí. Vamos lá, continuando a matéria, entramos agora em simplificação de uma fração. Simplificar uma fração significa torná-la irredutível, né? Então vamos lá aqui, ó. Olha só o exemplo. Se eu tenho uma fração aqui, ó, 3 nonos. Se eu quero simplificar essa fração, eu tenho que fazer o quê? Achar um número, um mesmo número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então nesse caso aqui, ó, eu posso dividir o numerador e o denominador por 3, né? Ó. Então fica 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então essa fração aqui, ó, 3 nonos, e essa fração aqui, ó, 1/3, eu falo que elas são equivalentes. Ela possui o mesmo valor, elas se equivalem, tá? Outro exemplo aqui, ó, se eu tenho 5 vinteavos, se eu quero simplificar essa fração, eu tenho que achar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, ó, é o 5, né? Então eu faço 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Então, essa fração, 5 vinteavos, ela é equivalente a essa fração 1/4. Então, eu simplifiquei, tornei ela irredutível. Eu não consigo mais simplificar aqui. Bacana? Tudo bem? Então é isso aí, turma. Por enquanto, frações, a introdução sobre frações, sobre números racionais é essa aqui, tá? Então fique de olho aí, leia o texto que eu vou colocar também, assista esse vídeo e resolva o questionário na plataforma. Bacana? Qualquer dúvida, estarei sempre por aqui. Um abraço em todos, fiquem com Deus!